Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós cear. Chegou o momento de nós cear. Participarmos, saciar do pão, Participar do pão que Cristo nos deixou, nos trouxe para nós. Então, esse é o pão da nossa ceia. Um pão que nos fortalece. Um pão que entra na nossa mente e permanece. Um pão que nos clareia toda a nossa mente, meus amados? Não é um pedaço de pão que entra pela frente e sai por trás. Não, esse não é o corpo de Cristo. Então, meus amados, chegou o momento de nós saciarmos. Junte-se a nós. Você daí, você é um ponto, eu sou outro ponto, outra pessoa outro ponto, e assim nós formamos a igreja de Cristo, uma igreja espiritual, uma igreja que não é física, uma igreja que aonde estiver duas ou mais pessoas unidas no nome dele, ele está conosco, presente entre nós. Então, meus amados, e esta palavra hoje é maravilhosa, uma palavra que vai nos trazer muito conhecimento para todos nós, e principalmente os nossos irmãos católicos, Os nossos irmãos católicos que recebem uma culpa que não é deles. Os nossos irmãos católicos têm recebido uma culpa muito feia que não é deles. E dentro desse estudo nós vamos conhecer essa culpa que se põe nos nossos irmãos católicos. Meus irmãos, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tanto no Facebook, Ed do Teclado, quanto no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Então compartilhe esse vídeo para que chegue ao alcance de outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra que liberta e não uma palavra que escraviza. Se inscreva nesse canal no YouTube, Ed Nova Aliança. Você não paga nem um centavo para se inscrever, mas está me encorajando a eu chegar cansado do meu trabalho como o dia de hoje, E estar aqui reunido com você, todos nós reunidos, participando de uma mesma palavra, e assim, meus amados, nós continuamos a nossa vida. Então, se inscreva nesse canal Ed em Nova Aliança no YouTube, dê um like nesse canal, para que esse vídeo ele seja alcançado por outras pessoas, amém? Eu quero ser muito breve hoje. Então, meus amados, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Eu não falei ainda o nosso tema, Tem que ter um tema. O nosso tema hoje é: retirai-vos dela, povo meu. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Retirai dela, povo meu. Então, meus amados, o sistema religioso evangélico tem usado estas palavras para dizer para o povo sair do meio da religião católica. Deus, ele diz como fosse Deus que estivesse falando, que retirai dela, retirai da igreja católica, povo meus. É assim que todos fazem, por conta do que nós vamos ler. Então tá aí, o título da nossa palestra de hoje, o título do nosso estudo, do nosso tema, é retirai dela, povo meu. E vou pedir para você abrir a sua Apocalipse, está escrito daí no Apocalipse, Vamos ler esse estudo, vamos aprofundar isso aqui, para nós ver com quem o profeta, acho que se não me engano, o profeta Isaías estava falando. Apocalipse, no capítulo 18, versículo de 1 ao 5. Eu quero que você preste muita atenção. Abra muito bem a sua mente e acompanhe comigo na sua Bíblia. Depois destas coisas, isso era João na ilha de Patmos. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo. Então tinha mais de um anjo,
outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Veja, depois dessas coisas, depois, não foi antes, foi depois, né? Outro anjo, né? Que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Versículo 2. Então exclamou, o anjo exclamou, né? Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Então, meus amados, essa passagem do Apocalipse, os crentes de A a Z joga tudo no peito dos nossos irmãos católicos. Eles dizem que sai dela, povo meu, vocês, na intuição deles, sai da igreja católica, povo meu, né? Então ele joga tudo isso no peito da igreja católica. Ainda diz assim mais, aí diz aqui, né? Dizendo: caiu a grande Babilônia. A Bíblia, aqui no Apocalipse, ele trata de duas Babilônias. Trata de uma Babilônia normal e fala da grande Babilônia. Então são duas Babilônias que o livro do Apocalipse retrata, né? Da Babilônia comum, uma simples Babilônia, né? E a grande Babilônia. Então, eu quero em primeiro lugar trazer esse esclarecimento. Quem é a Babilônia simples? E fala da simples Babilônia, a Babilônia, né? A Babilônia simples era a Babilônia mesmo, lá a terra do Nabucodonosor. Essa era a Babilônia normal. E a grande Babilônia? A grande Babilônia era Jerusalém. Mas os crentes não veem isso, lê isso aqui, não lê, não vê, não percebe, passa por cima e nem estou aí. Mas essa grande Babilônia, e nós vamos chegar a esse entendimento, né? Essa grande Babilônia era a Jerusalém. Então a Babilônia simples era conhecida por causa dos ídolos, né, de Nabucodonosor e todo aquele povo que vivia lá. E o livro também relata da grande Babilônia. Não é uma simples Babilônia, é uma grande Babilônia, que é Jerusalém. Jerusalém é seu povo. Quando se fala em Jerusalém, não se fala só de uma cidade. Não, está falando da cidade e do seu povo. Assim como fala da Babilônia simples. Era uma cidade da Babilônia, uma terra lá onde era o governo de Nabucodonosor, e o seu povo que governava aquele reino, na Babilônia. Vamos continuar aqui. Caiu a grande Babilônia. Eu quero que você preste muita atenção, para você, ou senão você não vai detectar que realmente essa grande Babilônia era a Jerusalém e seu povo. Não era Brasil, não era China, era Jerusalém. Porque, meus amados, esse livro do Apocalipse, que os crentes traz tudo para o futuro, para os dias de hoje, para o futuro, isso nada mais é do que Deus estava mostrando o anjo, né? No caso, pelo anjo, Deus estava mostrando a João, através do anjo, a aplicação do juízo que ia acontecer naqueles dias, naqueles tempos, naqueles dias, em breve. Um dizia que era em breve, outro dia está logo aí as portas. Cada pregador falava de uma maneira diferente.
Então o que João estava vendo na ilha de Patmos, Deus estava mostrando para João, através do anjo, e pediu para ele escrever cartas às igrejas da Ásia, que é o livro do Apocalipse. Ele é apenas 7 cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia. Não era para o Brasil, não era para a China, não era para Portugal. Era para as 7 igrejas da Ásia. Cadê essas igrejas? Bem, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, ou seja, espírito mau. Um espírito mau, né? Morada de demônio, ou seja, os governadores que governavam, os imperadores que venceu o judeu, né, nessa guerra, que venceu os judeus, eles tomaram posse de Jerusalém. Então se tornou aqui a morada de demônio, de espírito mau, gente mau, pessoas más. Morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo. Você vê que a palavra aqui, ela em lugar nenhum fala que é um ser invisível, ou de tridente, que até tridente a turma já põe nele aí, pintaram ele de vermelho, né? Tudo vem da onde? Vem dos ensinamentos teológicos da igreja de Roma, que os pastores evangélicos abraçaram. Imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. O que estava acontecendo aqui? Porque o que João estava vendo, e por que Deus estava mostrando a João o julgamento, que o julgamento Deus já tinha julgado a Jerusalém desde os tempos de Daniel, desde os tempos de Jeremias. Deus já tinha julgado Jerusalém. Eu já li, tem vídeo meu aí explicando isso, das profecias de Jeremias, das profecias de Daniel, dirigida a Jerusalém e não o mundo no global. E o que estava acontecendo lá na ilha de Patmos, João estava vendo, Deus através do homem estava mostrando para ele diz a palavra, o cumprimento desse julgamento, a sentença. Então Deus estava mostrando para João a sentença, porque julgados, eles já tinham sido julgados desde os tempos de Daniel, 500 anos antes. Aliás, 500 anos antes, desde o tempo de Jeremias, eu acho que há 600 anos antes, quase 600 anos antes. Então chegou a hora da sentença. E Deus estava mostrando através dos anjos para João a sentença que ia acontecer naqueles dias, naquele tempo, né? E porque a Jerusalém, ela tinha se prostituído com os reis romanos. Então, eles tinham se prostituído, além de outras coisas, né? Ter matado os profetas, tudo que nós vamos ver agora. Ter matado os profetas, tudo. Quem foi que matou os profetas? Os brasileiros? Os chineses matou o profeta? Portugal matou o profeta? Não. Quem foi que matou os profetas? O povo de Jerusalém, o rei de Jerusalém, que matou os profetas. E Deus estava, desde as profecias de Daniel, de Jeremias, Deus estava dizendo que ia cobrar esse sangue deles. E ia cobrar também junto as prostituição, que
nesse momento aqui, tinha muita gente judeu, que já estava no meio de prostituição com ídolos e tudo, sacrificando a ídolos, tudo. Então a prostituição em Jerusalém estava grande. Por isso que a palavra fala a grande Babilônia, que era Jerusalém. Essa grande Babilônia era Jerusalém. A sua prostituição, com ela se preste atenção, meus amados, que você vê que eu só tenho a primeira série, mas eu sei ler isso aqui. Preste bem atenção, a palavra no seu tempo. Nós temos que ler a Bíblia no seu tempo, porque se nós lemos a palavra no seu tempo, você descobre que a palavra não está sendo dirigida a nós, não está sendo dirigida ao mundo global, está sendo dirigida a Jerusalém. E está dizendo aqui, as prostituição, com ela se prostituíram. Se prostituíram. Então a palavra está como é que está essa palavra? No pretérito passado. Então o anjo está mostrando para João, dizendo que a Jerusalém tinha se prostituído. Não ia se prostituir. Se joga no peito da Igreja Católica essa passagem hoje, isso que era para tal, não era que era para estar isso aqui, que iam se prostituírem futuramente. Mas a palavra não está futura, a palavra está no pretérito passado. Então, se prostituíram já, não vai ter mais prostituição, se prostituíram. Quem se prostituiu? Jerusalém se prostituiu. Né? Com ela se prostituíram, está no passado. Se prostituíram. Mas os pastores fazem curso teológico, não sei para quê. Para que fazer um curso teológico? Se eles não entendem disso. É obrigado uma pessoa com a primeira série vir dar a cara para bater aqui na internet e mostrar para esses cães o quanto que eles estão enganando a igreja de Cristo. E a igreja, ela tem que entender isso e sair desse engano que está sendo enganada por conta desses cães gulosos que só querem saber de cofre cheio, só. Se prostituíram, está no passado, não está no presente, nem no futuro. Se prostituíram. Os reis da terra. Que terra? Jerusalém. A palavra está, o centro da palavra aqui, o episódio aqui, o centro é Jerusalém, é Israel. Então a terra aqui é Israel. Os reis da terra, também os mercadores. O povo de Israel fazendo negócio com os mercadores romanos e se enfiaram numa prostituição que não tinha mais tamanho já. Mercadores da terra, que terra? Jerusalém e Israel. Se enriqueceram, olha a palavra de novo, no pretérito passado, se enriqueceram, não vai se enriquecer. Não é porque nós vemos esses cães ficando ricos hoje, através do dinheiro, dos abestalhados que dão para eles, que nós temos que pregar jogar no peito deles essa palavra. Nós temos que falar a palavra correta, a palavra como ela está escrita. Então, o que está escrito aqui não era para tempos futuros. O que está escrito aqui era para o tempo deles. E o anjo estava mostrando para João, olha, a sentença chegou. O julgamento foi desde os profetas que profetizaram, Daniel e Ezequiel, Jeremias também, né? E por que não dizer Isaías? Há quase 1000 anos atrás. Você vê que a prostituição vinha de muito longe. E Deus sempre falando que ia cobrar, ia cobrar, ia cobrar, ia cobrar. E chegou o tempo dele cobrar isso.
foi julgado, né? Foram julgados lá no profeta o Daniel, que mostra o julgamento mais claro do julgamento. Agora a sentença chegou aqui, ó, a João, no tempo de João, a sentença. Enriqueceram às custas da sua luxúria. 4. Ouve outra vez do céu, aliás, ouvi outra vez do céu dizendo, retirai, é o nosso título aqui, é o nosso título da nossa palestra, né? Retirai-vos dela, povo meu. Retirai de Jerusalém, povo meu. Retirai de Jerusalém, porque eu vou destruir Jerusalém. E Deus usou a espada do exército romano para destruir Jerusalém e o seu povo. Foi mais de 3 milhões de judeus mortos, fora os que conseguiram fugir. Né? Tudo isso é profecia, está nas profecias. Né? Tudo isso é nas profecias. Dos que iam morrer, as profecias falam do povo que ia morrer e do povo que ia escapar. As profecias falam de tudo isso. E agora nós vemos aqui no livro do Apocalipse essa sentença acontecendo. João está vendo a sentença acontecendo. Outra vez, Luiz, outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, que eu vou destruir Jerusalém. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, para não serem cúmplices nos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Olha, João vendo a sentença que ia acontecer. E Deus mostrou para João, através do anjo, né, para João da sentença que ia acontecer naqueles dias, e mandou avisar o povo da Ásia, ó, não venham para cá. Não venha para Jerusalém nesses dias de festa, que Jerusalém foi pega num dia de festa, num tempo de festa. Então, num tempo de festa, todas as nações em redor descia para Jerusalém, e Jerusalém ficava assim, ó, de gente. Então, o exército romano cercou Jerusalém, tomou conta dos portões e nem entrava e nem saía. E Deus está mostrando para João, a sentença vai sair. Mas é melhor aplicar esse livro nos dias de hoje, pôr medo no povo e deixar o povo preso dentro desses açapão aí, para ficar lá sustentando eles, enriquecendo, né, enchendo os cofres, do que ler a verdade para a igreja. Porque não é porque eles não sabem disso aqui. Porque se eu com a primeira série eu sei, eu estou entendendo disso aqui, e como uma pessoa que estuda 5 anos de teologia não sabe? Vamos continuar? Quando nós estávamos no 4, né? Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai dela, vós povo meus, para não seres cúmplices em seus pecados, né? Os pecados de prostituição que ele estava cometendo, porque infelizmente, apesar de tudo, ainda tinha muita gente inocente nesse meio. Para não participar dos seus flagelos que ia acontecer. 5. Porque os seus pecados se multiplicaram. Você vê, está tudo no passado. Se multiplicaram até os céus. E Deus se lembrou. Chegou a hora. E Deus se lembrou. Você vê a palavra, tudo está no pretérito passado. Aqui não está escrito que Deus vai se lembrar. Se tivesse escrito que Deus vai se lembrar, então nós podíamos estar esperando aqui do livro do Apocalipse alguma coisa. Mas não está escrito que Deus vai se lembrar. Deus se lembrou. Deus se lembrou. Deus se lembrou dos atos iníquos. Dos atos iníquos que eles cometeram. Dos atos iníquos que ela praticou. Você vê tudo do passado.
praticou, não vai praticar, praticou, e chegou o momento que Deus queria cobrar isso aqui, né? Já tinha sido julgado desde o tempo dos profetas, agora chegou a sentença e João está vendo essa sentença. Vamos ler o 6, não está no meu relatório aqui. Vamos ler o 6. Não está no meu relatório aqui, mas nós vamos ler. Versículo 6. Dai-lhe em retribuição, aí a sentença acontecendo, dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, como também ela fez. Matou os profetas, vão ser mortos também. Como ela fez, como ela atribuiu. Pagai-lhe em dobro. Olha o julgamento. Pagai em dobro. Pagai em dobro. Segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou, você vê, está tudo no passado, nada futuro. Está tudo no passado. Eu não sei porque os crentes lê tudo isso aqui no futuro, sendo que a palavra está tudo no pretérito passado, né? Ela misturou bebidas, misturar e dobrado para ela. Misturar e dobrado para ela. Deixa eu ver se nós lemos isso 7. Vamos ler o 7. Versículo 7. Eu não sei porque não relatei isso aqui. Versículo 7. E quanto a si mesma, se glorificou no tempo das suas prostituição, das suas matanças que mataram os profetas. Você vê que a palavra está tudo no passado. Tudo no passado. Não vai acontecer, já aconteceu. Se glorificou e viveu em luxúria. Viveu em luxúria. Dai-lhe igual medida, tormento, olha a sentença, tormento, e aconteceu no ano 70, aconteceu tudo isso aqui, tormento e pranto, né? Porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha. Estou sentada como rainha. Você vê que a palavra está tudo no pretérito passado. Estou sentada. Não vou me sentar. Está tudo no pretérito passado. Como rainha, viúva. Não sou como viúva. Não sou. Aliás, é isso mesmo. Não sou. Pranto nunca hei de ser. E se jubilava ainda, né? O povo na prostituição e se jubilando. Não sou prostituta e nunca vou ser. Mas Deus está chamando ela de quê? Da grande Babilônia, a grande prostituta de Jerusalém e o seu povo. Vamos adiantar um pouco mais, que eu prometi que ia ser breve, né? Passa lá para o livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 49 ao 51. 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus, enviai-lhe-ei profetas, você vê, enviai-lhe-eis profeta, apóstolos. Deus enviou o profeta? Isaías, Jeremias, Daniel, e muitos profetas Deus enviou. E quantos foram mortos? Todos foram mortos. E os apóstolos? Quantos apóstolos Deus enviou? 13. Vamos tirar um, que um não foi matado. Ele se matou, que é Judas, né? Ele se matou. Mas desse resto aqui, aliás, 2. Um foi Judas que se matou, o outro foi apóstolo João. Esse foi guardado.
Porque Jesus disse para ele: olha, você vai ver a minha volta. Quando eu voltar, você vai estar vivo para testemunhar a minha volta. E no ano 70, ele voltou. E João estava preso na ilha de Patmos e viu ele voltar. E os outros apóstolos todos foram matados, inclusive Paulo. E alguns deles matarão e a outros perseguirão. 50. Para quê? Pronto. Aí ferrou mesmo a bomba que não deixa passar aqui, ó. Quem está falando isso aqui, meus amados? Quem está falando? Quem é que está falando essas coisas? Jesus de Nazaré. Que ano Jesus de Nazaré estava falando isso aqui? Lá pelo ano, entre o ano 30, que foi o início do seu ministério, até o ano 33, que foi o ano que mataram, né? Que foi um dos profetas, que Jesus também era um profeta, né? Além de filho, era um profeta. E foi o que aconteceu com ele, mataram também. É o que a profecia está dizendo aqui, ó. Os apóstolos, alguns matarão os apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. 50. Agora vem a machadada mesmo. Para que desta, quem está falando? Jesus de Nazaré. Que ano? No ano 33. Quantos anos tem uma geração? 70. Então, do ano 33 até o ano 70, que era que ia acontecer? Tudo isso aqui que nós estamos vendo. E aconteceu. Tudo isso aqui. E os crentes ficam mentindo aí, dizendo que Jesus é mentiroso, Jesus não foi profeta coisa nenhuma, que as profecias de Jesus eram tudo mentirosas, que não aconteceu, mas aconteceu. É que os crentes queriam ver. Hoje queria ver, né? Os crentes nasceu ontem, já queria ver. Perseguição desta, quem está falando? Jesus lá pelo ano 30 a 33, e dizendo, ó, desta geração. Não é das gerações futuras, é desta geração que eles viviam. Jesus vivia, Pedro vivia, Tiago vivia, João vivia, Paulo vivia, e todos eles viviam. E ele está dizendo aqui, ó, desta geração vai ser cobrado o sangue. Desta geração, não é das futuras, é desta geração. Então tinha até o ano 70 para ser cobrado o sangue dos profetas e o castigo das prostituição que eles se prostituíram. Os pastores estudam e não pregam isso para a igreja. Agora eu tenho que pôr a cara para bater aqui. Com a primeira série chamam de burro, chamam de analfabeto, né? Eu dou a cara para bater, mas mostro para essas cães que eles enganam a igreja. Para que desta geração se peça conta, desta geração, da geração que eles viviam, e não nós hoje, da geração do ano 30 e não da geração do ano 2023, porque de lá para cá já se passaram, se não me engano, 21 gerações. Tem que fazer a conta, né? Só dividir 2000 e pouco por 70, você vai ver. Se não me engano, dá 20 ou é 21 geração. E a palavra está aqui no singular, desta. Não é das futuras, é desta geração. Então era do meio deles que ia ser cobrado tudo isso aqui. Pedisse conta do sangue dos profetas, da geração deles, do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Então todos os profetas foram mortos naquela geração, do ano 30 até o ano 70, e Deus ia pedir conta, e pediu, começou no meado de 66, e durou até agosto do ano 70, durou isso aqui. Os pastores lê, mas não querem ensinar para a igreja, porque se ensina isso para a igreja, os cofres esvaziam. Se não ensina, os cofres enchem.
Então eles preferem o cofre cheio. 51. Desde o sangue de Abel, olha, o justo Abel, desde o sangue de Abel, até ao de Zacarias, o último profeta a ser morto. O sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Entre o altar e a casa de Deus, Zacarias foi apedrejado. O sangue de Zacarias, cadê onde nós paramos? O sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, ele afirmou, ele está afirmando, sim, eu vou cobrar, vai ser cobrado, até o ano 70, vai ser cobrada essa conta, alguém vai pagar essa conta, e pagaram. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta. Olha de novo, na palavra está aqui no singular, os pastores não sabem o que quer dizer uma palavra singular, né? Então aqui a palavra está aqui, está no singular, uma só. Uma geração, não era futuras, era uma geração tem 70 anos, e ele está falando isso aqui lá por volta do ano 30 ao ano 33, pedida a esta geração. Vamos ler o 52. Ai de vós, com quem Jesus está falando aqui? Comigo? Com você? Não, Jesus está falando aqui com o povo judeu. Ai de vós, intérpretes. E nesse caso aqui era quem? Os fariseus, era eles que interpretavam a lei. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, né? Contudo, vós mesmo não entraste. Então os fariseus faziam lei para os outros cumprir, mas eles não cumpriam. Para mim, não entraste. Impediste os que estavam entrando. Impediste os que estavam entrando. Você vê que a palavra está toda no passado, nada futuramente. E os nossos bonitões que estudaram teologia, prega para a igreja uma palavra que eles não sabem dizer, pelo menos se eles estipulassem uma data, mas eles não estipulam a data, só diz, olha, Jesus vai voltar e vocês vão ser julgados. E a igreja, sem o entendimento, engole esse angu. E estão aí esperando o julgamento. Sendo que a igreja de Cristo, ela foi absolvida. Ela foi absolvida antes desse desastre aqui. A igreja tinha sido absolvida já. Quem ia pagar? Era o povo judeu. Nós lemos 52, né? Ai de vós, intérprete da lei, se entraste, impedir os outros de entrar. Lucas ainda, nós estamos no capítulo 11. Vá lá no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 34. Versículo 34. Olha para quem era a sentença. Aqui, ó, versículo 34. Jerusalém. Não é Brasil. China. Não. Aqui está escrito o quê? Jerusalém, que matas os profetas. O Brasil matou algum? Nunca. A China matou algum? Nunca. Quem matou os profetas? O povo judeu. Então, era para eles a sentença aqui, ó. Não era para a igreja. Jerusalém,
que matas os profetas e apedreja, que foi o caso de Zacarias, o último profeta foi morto apedrejado, que apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta, ajunta os dos seus próprios ninhos debaixo das asas. E vós não quiseste. Não quiseste. Os profetas falavam, diziam, olha, vocês precisam voltar atrás, né? E da mesma forma é hoje, nós da graça estamos aqui ponhando a cara para bater, enfrentando esses cães gulosos que fizeram teologia e dizendo, a igreja precisa sair da lei, a igreja precisa sair da lei, porque toda igreja, não importa a placa, se tem placa, todas elas praticam lei, todas praticam lei. E nós estamos aqui dizendo, mostrando, ó, vocês saiam da lei. Vocês não podem viver em lei, vocês têm que viver em graça. Foi para isso que Cristo veio, nos trazer graça. Tirarmos da lei, colocar na graça. E a igreja afirmando, a igreja insistindo, eu sou dizimista fiel, põe adesivo nos carros, dizimista fiel, ou então escolher a propriedade de Deus. Isso aí. Volta lá em Apocalipse. Nós estávamos no Apocalipse 18. Volta no Apocalipse 16. Tem essa e mais outra passagem só. Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículo 5 e 6. Eu vou começar do 4, versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça, o terceiro aqui é anjo, né? Deus está mostrando para João. Eu quero que já estou cansado de falar nos outros, todos os vídeos meus, eu canso de falar. Porque João estava vendo anjo. Paulo nunca viu anjo. Você vê nas cartas de Paulo, em nenhum momento Paulo viu anjo. Mas João via. Por quê? Porque João pregava a lei. Então na lei, o ministério da lei era por anjo. A lei era ministrada por anjo. Nesse ministério que nós estamos, não é ministrada por anjo. É ministrada pelo Espírito Santo. Então não pode ter anjo. E você entra numa sarpão desse aí, a primeira coisa que o pastor diz, que o anjo apareceu essa noite, que o anjo me falou isso, que o anjo mandou te dizer. Saia, e aí eu repito, saia dela, povo meu, sai dela, povo meu. Nós estávamos 16:4, né? Derramou o terceiro a sua taça, né? Você vê que aqui, você vê que é uma sentença. Derramou, você vê que a palavra está toda no passado. Não aconteceu já. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Isso aqui, a base desse versículo aqui é as pragas do Egito, né? Em sangue. 5. Então ouvi o anjo, né? Ouvi o anjo nas águas, dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras. Era o povo de Deus, era um povo justo, mas se prostituíram, mataram os inocentes dos profetas, dos apóstolos, e eles precisavam pagar essa conta, né?
que eras o santo, pois julgaste estas coisas. 6. Porquanto derramaram sangue. Quem derramou? O povo judeu derramou sangue com os profetas, dos apóstolos. Derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhe tens dado a beber. Você vê a sentença. Deus estava mostrando para João a sentença que ia ser aplicada pelos dias ali. O livro do Apocalipse é uma história, meus amados, é um jornal velho, é uma história. Agora que se prega isso dentro de uma igreja evangélica, a igreja inocente, sem entender nada, ela recebe isso aqui como um julgamento futuro. Dado a beber, são dignos disso? São dignos, eles são dignos da sentença que eu vou aplicar. E Deus usou o exército romano e aplicou. Vamos terminar. Nós estávamos no Apocalipse 18, passamos agora para o Apocalipse 16, vamos para o Apocalipse 19. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, e você vê, quando a mente ela é exercida corretamente e justamente, você sente, eu não sei, eu gostaria de saber se a sua mente é que nem a minha. A minha mente, ela flua. Quando eu vejo essas verdades pregadas aqui, escritas aqui, e eu leio elas. A minha mente flua, assim como um socorro. Quando você pede um socorro, o socorro chega. É assim que eu me sinto. Né? 31 anos dentro de uma religião, só ouvindo castigo, 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 castigo. Aí chega um momento que Deus me liberta e mostra, olha, o que eles pregam lá fora é engano. A verdade é essa que você está lendo. O maior erro que os pastores cometem, a igreja toda comete, é futurizar a palavra. Desconsidera tudo. Quando futura a palavra, desconsidera o autor, desconsidera o endereço, desconsidera o destinatário. Ele desconsidera tudo. Apocalipse 19, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosas multidões, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então, Jesus foi crucificado, né, para pagar esse preço todo que tinha que ser pago. E depois de todo esse tempo, né, depois da sentença, que ele só podia, essa glória só podia dar dada exatamente depois da sentença aplicada. Porque por todos esses anos, do ano da morte de Jesus até o ano 70, Paulo pregando graça, mas Paulo nunca viveu graça 100% por conta da lei. A lei ainda existia, a lei física ainda existia, o templo estava de pé, o sacerdote estava lá fazendo sacrifício, recebendo, né? Recebendo sacrifício, tudo, dízimo, tudo ali. Então, Paulo passou a vida dele de apostolado pregando graça, mas ele não viveu 100% dessa graça. Por isso que ele diz, parece ser em Efésios, não sei, agora me falha a memória, ele diz que eles via como espelho,
né? Paulo e todo aquele povo, eles viam a graça como espelho. Aí a gente vai analisar como era o espelho do tempo de Paulo. Era um espelho feito de latão, que mal dava para você ver a sua. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Isso aqui não. Não, aqui, ó. Eu estou com uma taça aqui, ó. Ela não é vidro, mas dá para me ver mais ou menos aqui, ó, uma coisa muito turva. Dá para me ver. Após o espelho de Paulo era assim, um espelho de latão. Então Paulo pregava, ó, nós estamos vivendo a graça como espelho turvo, como o espelho deles era turvo, uma graça turva. Mas nós hoje, nós não estamos mais com o véu de Moisés e nem estamos com o espelho turvo de Paulo. Nós estamos com o nosso espelho, imagem nítida. O nosso espelho, a imagem é nítida. E é assim que nós vemos a graça hoje, sem lei para atrapalhar. Então a graça hoje ela brilha no seu total. Então nós vivemos hoje graça 100%. Só não vive quem não quer. Mas nada impede da pessoa viver graça 100%. Sem homem para mandar. Sem homem para dizer, você se não der o dízimo, você está roubando a Deus. Não, sem isso. Sem nada dessas porcarias. E para nós encerrar aqui. A salvação, a glória, o poder são do nosso Deus. Versículo 2. Porquanto verdadeiros e justos são os juízos, né? O juízo que veio para o povo judeu foram verdadeiros e justos pelo que eles cometeram. Mataram os profetas, mataram os apóstolos, não cumpriram a lei de Moisés. Ninguém nunca cumpriu a lei de Moisés. Então tudo isso estava no caderno de Deus. São os seus juízos, pois julgou, você vê, julgou ou vai julgar, gente? Meus amados, me ajuda aí. Julgou ou vai julgar? Julgou. Não vai julgar mais, julgou. Pois julgou a grande meretriz. E quem está no julgamento aqui, meus amados? Jerusalém, o povo judeu. Não é a igreja católica. O povo gosta de se esconder. O povo gosta de procurar como é que chama aquele que o soldado usa? Para se esconder de bala, de pedra, né? Você deve se lembrar aí. Então o povo procura sempre uma coisa, os crentes, né? Procura sempre uma coisa para se esconder. Então eles ficam escondidos nisso aqui. Põe a igreja católica de frente, dizendo que é para ela, dizendo que essa grande meretriz é a igreja católica, mas não é. A igreja católica tem os seus defeitos, tem. Como também as igrejas evangélicas têm defeito. Mas que a palavra aqui, isso que é importante que eu quero que você entenda, mas que a palavra não está dirigida à igreja católica, não está. A palavra está dirigida a quem? A Jerusalém, o povo judeu. Mas é mais fácil jogar a culpa nos outros do que assumir, né? Pois julgou a grande meretriz. Julgou a grande meretriz, que corrompia a terra. Você vê, está tudo no passado, meus amados, nada futuro. Corrompia, não vai corromper. Corrompia a terra com a sua prostituição. Então o povo judeu se envolveram com os reis romanos nas suas negociatas e estava a maior prostituição em Israel, né? Inclusive vendendo objetos sagrados,
né? A negociação era demais. Prostituição. E das mãos dela vingou, olha a palavra, vingou. Não vai vingar, vingou. Das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Que na época, nesse tempo aqui, era servos. Hoje nós não somos mais servos. Hoje nós somos filhos. Filhos é filhos, servos é servo. Filho tem pai, servo é escravo. E é assim que a igreja se acha hoje. Escrava, novamente. Por que ela se acha escrava? Porque estão exercendo a lei de Moisés. Na lei de Moisés só tem escravo. Então, meus amados, essa é uma palavra que engrandece a uma pessoa que vive na graça. É uma palavra que conforta. É uma palavra que tira todos os medos, todos os enganos. Então, e eu recebo esta palavra. Se você recebe, é porque você vive na graça, você é uma cristã, um cristão genuíno. Amém? E domingo nós temos mais um pouquinho, tá bom? Paz e graça eterna a todos e sejam todos abençoados pelo poder da palavra do Evangelho de Cristo. Amém? Até o nosso próximo encontro.